Nesta videoaula, irei abordar sobre o governo Eurico Gaspar Dutra, que foi o primeiro presidente a ser eleito democraticamente da chamada República Populista ou República Democrática, após a chamada Estado Novo ou simplesmente Era Vargas. Após a queda de Getúlio Vargas em 1945, já que o mesmo não tinha vice e nem presidente da Câmara, que assume o seu lugar temporariamente foi o presidente do TSF, José Linhares, em 1945 a 1946. Em 1946, Eurico Gaspar Dutra foi eleito democraticamente e iniciando a chamada República Populista ou Democrática. Junto à República Populista, também tem mais uma nova Constituição, a chamada Constituinte de 1946, substituindo a chamada Constituinte de 1947 do Estado Novo, que foi elaborada pelo próprio Getúlio Vargas, ou seja, outorgada. Muitas pessoas chamam também dessa Constituição de 1937 de Constituição Polaca, porque ela tinha características do governo polonês, que era o fascismo. Em geral, o governo Getúlio Vargas foi regulamentado em cima do nazismo e fascismo europeu. O governo Eurico Gaspar Dutra vai de 1946 a 1951. O governo Dutra foi um governo onde procurava trazer o desenvolvimentismo para o país e também com características popular, já que a própria república como todo tem essa característica em seus respectivos presidentes. Para alguns historiadores, Eurico Gaspar Dutra foi o presidente da chamada República Populista ou Democrática, menos popular. Mas não quer dizer que ele não teve aspectos populistas. E o mais interessante é que ele era aliado pela aliança PSB e PTB, que são partidos ligados a Getúlio Vargas, e são partidos onde conseguiu eleger e colocar o maior número de políticos no poder. Lembrando que a República Populista ou Democrática, todo o seu contexto está dentro da Guerra Fria. Não podemos abordar a República Populista sem falar da Guerra Fria, porque naquele momento o mundo estava dividido em uma bipolaridade por duas grandes potências mundiais: os Estados Unidos, com a ideologia capitalista, e do outro lado a União Soviética, com a ideologia do socialismo ou comunismo. Então, as outras nações ou países teriam que tomar uma posição. Qual lado iria ficar? Aqui no Brasil foi bem complicado e complexo, porque tivemos vários presidentes durante esse contexto. Porque nem todos faziam aliança com os Estados Unidos. E o pior, aqueles que não apoiavam os Estados Unidos, que era o capitalismo, ou ele era deposto, ou seja, não terminava o mandato, ou era morto, ou tomavam golpes. O presidente Eurico Gaspar Dutra, tanto no ponto de vista econômico e político, o presidente Gaspar Dutra se aderiu e se aliou completamente aos Estados Unidos. Dentro do contexto da Guerra Fria, era aquilo que o mundo vivia naquele momento. Por conta do seu comprometimento e fidelidade de Dutra aos Estados Unidos da América, ele rompeu com a União Soviética qualquer vínculo que pertencia à ideologia comunista. E também perseguindo aquelas pessoas que tivessem qualquer tipo de relação com a União Soviética. Por conta disso, o Dutra colocou o partido PCB na ilegalidade no ano de 1947. E assim,
A liberdade de expressão definida pela Constituinte de 1946 foi desrespeitada pelo próprio presidente Eurico Gaspar Dutra. Em 1948, foi fundada nos Estados Unidos a chamada OEA, Organização dos Estados Americanos, com sede em Washington, Estados Unidos da América, onde o Brasil passou a fazer parte, tendo como objetivo a defesa da soberania dos Estados americanos e de suas respectivas democracias representativas. Então, Dutra queria desenvolver mais ainda essas relações com os Estados Unidos e essa relação política e econômica, porque simplesmente ele vai depender das exportações de produtos americanos e, por conta disso, vai desestimular as indústrias brasileiras e, consequentemente, aumentar mais ainda a dívida externa. Só ressaltando, os Estados Unidos estava vivendo seu grande esplendor ao mérito recebido com o término da Segunda Guerra Mundial. Compreende-se no contexto histórico com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial marcou o fim da guerra definitiva e com isso ficou mais forte e estruturada. O maior ataque que os Estados Unidos teve foi o de 11 de novembro de 2001. Então, com isso, Dutra teve essa visão, já que os Estados Unidos, fortíssimo e bem estruturado, ele pensou, fazer aliança com os Estados Unidos vai trazer melhorias para o Brasil, principalmente na área industrial. Mas esse critério por Dutra em investir nas indústrias estrangeiras custou caro, porque aumentou ainda mais o endividamento da dívida externa brasileira. Como já tinha citado logo antes, no ponto de vista econômico, nós vamos ter uma balança comercial desfavorável para o Brasil. No próximo vídeo, abordarei sobre o chamado Plano SALT, implantado pelo governo Eurico Gaspar Dutra. E até lá!